Olá, amigos da TVR, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o ex-deputado estadual Álvaro Correia, que tem uma história muito forte em Blumenau, na região e no estado de Santa Catarina. Álvaro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa Nossa Gente. Eu que agradeço imensamente, a essas alturas do campeonato, ainda ser convidado para participar de um programa importante como esse, que eu tenho assistido. É um programa que revela tantas coisas boas de tanta gente e que fizeram tantas coisas por Blumenau, pelo Vale do Itajaí, por Santa Catarina. E o senhor está entre essas pessoas e por isso que estamos aqui. Vamos começar pelo seu tempo de radialista. Ou é preciso falar primeiro do tempo em que o senhor era telegrafista? O telegrafista veio depois que eu fui nomeado mensageiro do Correio em Gaspar e logo aprendi o alfabeto Morse a passar telegrama. Como me tornei um bom telegrafista e Blumenau era uma estação coletora, logo botaram os olhos em cima de mim e foram me arrancar de Gaspar para Blumenau. Aqui houve um concurso de telegrafista no estado, eu participei com vários companheiros, colegas, e aí me tornei um telegrafista oficial do antigo Departamento de Correios e Telégrafo. Depois virou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. E aí, além de passar o telegrama pelo alfabeto Morse, que era o traço, ponto, ponto, traço, e também aí aprendi o teletipe, que veio mais tarde como meio de comunicação. A nossa agência aqui em Blumenau, que era uma agência coletora, tinha também, para Florianópolis, um aparelho francês, que eram 5 teclas e transformavam todo o alfabeto e se passava telegrama por ali. Mas eu realmente sou aposentado como telegrafista do Correio, telegrafista federal. Esse meio de comunicação, por muito tempo, era a forma das pessoas receberem as notícias, serem informadas, né? Muito tempo, um século, meio ano. Desde que o Marechal Rondon estendeu as linhas telegráficas lá pelas matas do norte e nordeste do país, de lá para cá, o telégrafo realmente foi o único meio mais eficaz de comunicação. Só para você saber, aqui no Correio, essas firmas todas aqui usavam tudo o telégrafo. Era montes e montes, você pegava, vinha telegrama de Timbó, dessa região, era 100, 200 telegramas, você recebia aqui na fita, o dedo ficava grosso assim de tanto escrever. E vocês recebiam um apelido carinhoso, né, de quem era telegrafista, que era o famoso pica-pau. O famoso pica-pau. O Correio tinha muitas histórias interessantes. Mas era o som que era emitido pelo telégrafo, por isso esse apelido? Era o som. E tinha muita gente porque a recepção se dava numa fita onde saíam os pontos, saíam os sinais. E muita gente pegava de ouvido, o telegrafista que pegava, tinha colega meus que pegava direto. Eu escutava alguma coisa de ouvido, entendia, às vezes quando a gente queria dar uma informação, ou trocar uma ideia com outro que não queria que alguém soubesse, batia no pica-pau ali, né? E funcionava. E funcionava. Eu imagino o tamanho do equipamento, né, também era... O telégrafo era tão importante, eu escrevi ano passado um artigo, em maio do ano passado, Dia do Telegrafista, que numa cidade, antigamente numa cidade tinha 3, 4 pessoas importantes. Era o prefeito, o delegado, o vigário e o telegrafista. O telegrafista era gente importante na cidade. Sabia de tudo, sabia das coisas. Claro, passava tudo por aí, né? E depois o senhor foi para o rádio, né? Bom, o telegrafista por força disso, o telegrafista trabalhava, por exemplo, se entrava meio-dia, saía às 6. Folgava à noite, no outro dia das 7 a meio-dia, no outro dia folgava à tarde, folgava um dia e meio. E eu aproveitei disso aí, porque eu, quando vim de Gaspar, eu já comecei a escrever jornal lá no Jornal O Gaspar com o Bolazinho, né? E aqui em Blumenau, trabalhei também com o José Gonçalves, um outro jornalista que eu não me esqueço, esqueci o nome, eles lançaram o Jornal do Esporte e foram me buscar. Então, nesse espaço vago, eu fazia isso. Aí o Lazinho fundou a Rádio Nereu na década de 50 e um dos homens que foi buscar foi eu, né? Mas até ali o senhor tinha tido alguma experiência em rádio ou não? Não, eu era correspondente em Gaspar da Rádio Clube, mandava os comentários
Até um dia tinha os Teixeira que moravam na ilhota, né? E aí um dia escrevia na terra do Teixeirinha, o Teixeirinha nasceu em Tubarão, o Manuel Pereira Júnior Pereira. O senhor está falando do Teixeirinha e jogador. Jogador. Porque o cantor é gaúcho de perto Não, das o Fundas. Teixeirinha é o jogador que tinha os irmãos que moravam na ilhota. E eu imaginava que o Teixeirinha era natural de ilhota, ele era natural de Tubarão. Nunca esqueço, Manuel Pereira Júnior. Então, quando inaugurou a Rádio Nereu, o senhor já entrou como funcionário. E o senhor entrou fazendo o quê lá? Pois o Lazinho me botou como eu era redator do Grande Jornal do Ar. Famoso. Famoso, não, foi, né? Depois eu aprendi, fazia entrevista do dia. Depois ele me botou como comentarista esportivo, eu não queria, e ele me pagou, o Lazinho me forçou a barra, e aí me tornei comentarista e diretor de esporte da Rádio Nereu, porque o Lazinho contratava a Rádio Nereu, muita gente fora, né? Mas o homem que cuidava, que sabia, que zelava pela coisa, por tudo, era eu, que era ligado, extremamente ligado a ele, e até éramos parentes. Então, a Rádio Nereu, que trouxe muita gente fora, gente boa, né, do Paraná, eu aprendi muito com esse pessoal, né? E aí apliquei como diretor aí de notícias, e eu tinha muita amizade com esse pessoal, né? Fazia... O senhor falou no Grande Jornal do Ar e eu peguei parte. A entrevista do dia, eu fazia todo dia uma entrevista. Tinha sempre na gaveta 2, 3 entrevistas. Mas nos anos 80 eu cheguei a ouvir o Grande Jornal do Ar com o Virgínio, o Léo. Virgílio, o Léo. Romeu. Também. Ele chegou, o Virgílio foi nosso. Mas antes dessa dupla, outros passaram por lá, né? Sim, mas eu não li, eu só escrevi. Não, eu digo, mas os caras que apresentavam lá o jornal. Ah, passou muitos. Né? Martim Rebelato, o Nelson Toffano, o Nil Wilson, né, que foi um grande companheiro falecido. E no esporte, chegasse a trabalhar com o Edmar Anuzek? Foi eu. O Edmar não é que chegasse, eu que trouxe ele para lá. É sua cria, então? Minha cria. O Edmar Anuzek pegava uma caixa de fósforo, ia lá para o Guarani, no treino do Guarani, e irradiava viu? E aí, eu quando tinha no nosso campeonato, estava numa boa situação aqui, eu mandava um repórter lá para gravar, ele disse, mas não é que tem um cara lá que fica gravando? E aí, esse cara lá era o Edmar Anuzek. Daí trouxemos para a rádio, né? E se tornou o nosso locutor oficial. Tive a oportunidade de conhecê-lo, trabalhar com ele, trabalhou na Jovem Pan por muito tempo. Está em Curitiba agora, falei com ele aí há 2 semanas. E não faz muito tempo, me encontrei num jogo no Morumbi, quer dizer, não faz muito tempo não, lá se vão uns 10, 15 anos. Vili Gonzi, ele falava com muito orgulho de ter trabalhado aqui. Sim, meu amigo. Estava na Itatiaia, não sei se ainda está. Tá lá no interior. Até eu falei com o Edmar Anuzek há 3 semanas, porque me disseram que ele está meio doente, a esposa. Eu peguei o telefone dele aí, liguei. Eu sou muito ligado às pessoas assim que tiveram comigo. E ficou feliz, mas só falava que, meu Deus, que alegria, ganhou de você. Eu digo, não, tá. E aí me falou do Vili Gonza, que está para lá, que é... Né? Nós, naquele tempo, nós tínhamos muita amizade, eles iam lá para casa. Nós fazíamos churrascada, eu só mencionei esses nomes, e tem tantos outros aí que o senhor tem muitos. Para fazer essa referência que alguns profissionais, e era hábito do Lazinho trazer de fora, né? Um deles foi o Vili Gonza. Né? Por isso que a Rádio Nereu manteve sempre um padrão, né? Porque sempre renovava com gente... E o senhor que fazia as reportagens de rua, naquela época, chamada Unidade Móvel, sem telefone celular, era muito trabalhoso, né? Antes eu fazia de bicicleta, porque não tinha Kombi. A Kombi a Kombi era na época do Delso, né? Não. A Kombi veio só depois, veio mais tarde, mas não faltava. Como eu era muito ligado aí na comunidade, tudo, eu era da igreja, eu era do esporte, e eu me sacrificava, pegava a bicicleta de noite, ia para o Tabajara, ia para lá, ia para cá, gravava sempre, porque não tinha televisão, o Grande Jornal do Ar era o grande... Era o Jornal Nacional na época. Que mandava a notícia aí. Pois é, claro, não tinha como fazer ao vivo. Ou havia condição Fazemos muito ao vivo. Fazíamos ao vivo, mas naquele tempo, eu tenho um curso de oratória hoje com uma professora, então eu conto muitas coisas, por que o pessoal tem que se acostumar a falar, se habituar ao microfone.
Porque então o pessoal começa a rir. Eu ia irradiar uma solenidade aí na inauguração de uma loja, como aconteceu aí várias vezes, né? Quando dizia Rádio Nereu Ramos, a partir desse momento que se arrancava meio mudo. E gente que ia de ré fazendo assim, não. Quer dizer, o pessoal não estava acostumado. Então, hoje é diferente, né? Eu estou falando aqui em termos de tecnologias também. Imagina um gravador desse tamanho para gravar na fita cassete. Fita cassete. Eu tenho aí várias fotografias. Eu fui a São Paulo, fui correspondente do Estado de São Paulo 8 anos da Gazeta Esportiva. O senhor ficou muito tempo na imprensa, rádio, jornal, essas coisas? Quando vim de Gaspar, sempre atuei em rádio. Depois, na Rádio Nereu, foi uns 12 anos. Da inauguração de 58 até 70? Até 70 e pouco. Mas depois que fui vereador, eu ainda fazia alguns trabalhos, ajudava. Mas o senhor foi vereador o quê? Na década de 70? 73. E foi aí no rádio, nessa relação com o Lazinho, que nasceu a ideia de entrar para a política? Ou o senhor tinha isso na veia? Sim, não. O Lazinho fundou o MDB. Foi o cabeça do MDB aqui na região. E se usavam os elementos que ele tinha confiança. E eu fui um dos elementos que me convidou, me levava para lá, me levava para cá, e eu me tornei o pé de banco dele, que fazia e levava, e dava as voltas, dava os recados. E com isso me fiz também, que aí, na primeira, quando o Lazinho foi candidato a prefeito, né, ele foi primeiro deputado em 67, e ganhou, depois a candidatura a prefeito, quando ganhamos aí do Marco Bicho por 200 votos, brincadeira, mas eu aí já fui o elemento mais forte dele, que falava duas pessoas nos comícios, era eu e ele, o Lazinho. Então ele se elegeu prefeito e o senhor vereador naquela época? Não, o Nelson Tófano, o nosso companheiro de rádio, que se elegeu vereador. E depois, na próxima, eu me elegi vereador, fui o segundo mais votado, 1.480 votos. E, foi o quê? Um mandato só? Porque em seguida fui a deputado. Aí... Aqui, quando o Lazinho se elegeu, era 10 vereadores da Arena contra 3 do MDB. Na próxima eleição, foi naquela que eu já me elegi, ficou 9-8, nós já ganhamos por 1. O senhor foi deputado estadual por 3 mandatos, de 75 a 86. Mas isso é um assunto, Álvaro, que nós vamos falar depois do intervalo. Beleza. Álvaro Correia é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o ex-deputado Álvaro Correia, que foi representante aqui da região na Assembleia de 75 a 86. A 86. 3 mandatos. 3 mandatos. Pelo MDB. Pelo MDB. E lá também era desproporcional, como foi aqui na Câmara, na primeira eleição do MDB? Tinha a maioria Arena lá e minoria MDB? Nós tivemos uma época... era apertado lá, tinha 19 por 21, por exemplo. 40, a Assembleia se compõe de 40 deputados. Bom, mas o mais importante nesse período que o senhor esteve lá, inclusive chegou a ser vice-presidente da Assembleia, sim, foi algumas leis, alguns projetos de sua autoria que foram aprovados. O senhor lembra do principal ou dos principais? Sim, tem um que realmente... dois, aliás, eu me orgulho muito, porque sei dos benefícios que trouxeram. Por exemplo, a implantação da fiscalização do posto da Polícia Rodoviária na Jorge Lacerda. Isso foi projeto meu, porque quando eu assumi a Assembleia em 75, a Jorge Lacerda era um sorvedouro de vida, era uma matança, como
temos hoje na BR-470, que né, já tem um número violento de mortes já esse ano. Era assim na Jorge Lacerda, e hoje a Jorge Lacerda praticamente passa anos sem. E tem uma curiosidade aí, né? Não foi nesse trecho de Gaspar até o litoral a primeira pavimentação asfáltica do estado, não? Sim, isso foi, a rodovia Jorge Lacerda foi implantada pelo governador Jorge Lacerda, por isso que tem o nome dele. Isso na década de 50 também, Jorge Lacerda quando foi governador do estado. Mas ainda voltando aos seus projetos. Ao mandato de deputado, esse um projeto foi da Polícia Rodoviária, que foi um projeto meu, em decorrência porque eu queria salvar a própria vida, né? Eu ia passar ali todo dia. E depois criei também a Polícia Feminina do Estado. Foi quando o Papa visitou Curitiba, eu fiz uma comissão, estivemos lá, e eu vi o trabalho da Polícia Feminina, formidável. O Paraná foi o 5º estado a ter a Polícia Feminina. E nós viemos em seguida que eu copiei do Paraná o projeto lá e trouxe para Santa Catarina e conseguimos também implantar aqui. E hoje nós temos aí as mulheres, as né, mulheres, servindo a Polícia Militar. Já recebi várias homenagens das mulheradas aí. E Álvaro, entre os projetos, o senhor trabalhou muito na questão depois das barragens, aí tem projeto. Né? Não, aí nós tínhamos aqui na região uma falta de muitas coisas. Asfalto não era asfaltado Brusque, Gaspar, não era asfaltado aqui para Itopava, para Saranduba. Isso tudo era uma buraqueira. Não tinha energia rural. Tudo isso foram lutas e lutas minhas, e requerimento, e trazendo as autoridades, convocando na Assembleia. Só para você saber, eu, durante os 12 anos de deputado, fiz nada menos do que 800 discursos na Assembleia. 812 anos. Claro que muitos deles eram justificando o requerimento, fazia requerimento. Mas naquela época o discurso tinha mais respaldo. Hoje vale mais o projeto lá no papel. Pois é, mas eu fazia discurso, muitos deles eram justificando o requerimento. Sim. Queria luz, energia lá para Gaspar, ou aqui para Vila Itopava. Então, para justificar no projeto não cabia tanta coisa, e eu de improviso, quando o presidente dizia está em discussão, eu peço a palavra. E aí ia lá. O senhor saía em defesa da ideia. Né? Bom, mas eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre alguns projetos relacionados às enchentes, às barragens. Bom, né? Aí coincidiu que tinha sido lançado em 1957 o programa das enchentes aqui em Blumenau. Eu, como radialista, eu era vice-presidente, era secretário da Associação da Imprensa e Rádio, eu com José Gonçalves, que nós fundamos em agosto de 57. E no dia 15 de setembro de 57, convocamos e fizemos uma histórica reunião na sede da CIB, com muitas autoridades do Estado, do país, e todos os prefeitos da região, porque em agosto daquele ano tinha havido uma enchente considerada a maior dos últimos 60 anos. E dizimou praticamente por aí afora tudo. Então o desespero era grande, fizemos essa reunião e o Jorge Lacerda esteve presente. Foi nessa reunião que se decidiu de fazer um programa de defesa, de contenção das cheias, e o primeiro problema a resolver seria fazer os estudos aerofotogramétricos da bacia do Vale, que custava dinheiro. O Jorge Lacerda, governador, garantiu que mandava fazer e fez. Depois foi feito os estudos socioeconômicos de cada município, eu tinha isso, deu um monte de livros assim. E em seguida, já com a participação do DNOS, que é o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, dos engenheiros, e se partiu para as barragens. Inicialmente, 5 barragens estavam previstas e ficou só a barragem oeste de Itaió, barragem sul de Tupuranga, cada uma com a capacidade de retenção de 120 milhões de metros cúbicos, e depois a barragem sobre o Rio Hercílio de Ibirama, que tem uma dupla capacidade de retenção. Pois é, o Jorge Lacerda, até por falar em datas, agora recentemente foi completada a data de 100 anos, um século. Centenário de nascimento, uma data histórica. Ele era paranaense ou não? Ele veio na barriga da mãe dele, que eles eram gregos, eles fugiram da Europa, vieram para o Brasil
de navio e chegaram em Paranaguá. Lá ele nasceu logo em seguida, no dia 20 de outubro de 1914, por isso que fez ano agora. E aí, depois os pais vieram para Florianópolis, onde existia uma colônia grega, né? E o Jorge Lacerda aí fez os estudos primeiros, depois estudou para a advocacia, depois foi para o Paraná, formou-se médico, quando foi orador da turma, e aí já começou a conhecer os políticos, conheceu o Plínio Salgado e o advogado o Miguel Reale, de São Paulo, que era tudo ligado ao PRP, Partido de Representação Popular do Plínio Salgado. E foi aí que ele se envolveu na política, que aí ele foi de jornais do Rio de Janeiro, ele foi um homem de muita cultura, o Jorge Lacerda, e finalmente em 1945 foi candidato pelo PRP a deputado federal por Santa Catarina, mas não se elegeu. Em 1950, então, se elegeu pela primeira vez, com grande votação, só perdendo para o Joaquim Ramos, que era o homem forte aí do Nereu, né? E fez uma grande atuação, e em 1955 foi candidato ao governo do Estado pelo PRP, com o apoio da UDN, PDC e PTB. E aí ganhou ele com o Heriberto Wilson, sabe por quanto ele ganhou a eleição? 3.160 votos. Barbaridade. Heriberto Wilson, que dá nome ao estádio do Criciúma hoje, e que foi na época então vice-governador. Era de lá, ele era do sul do estado de Criciúma. E o Jorge Lacerda, Blumenau presta a ele uma homenagem com o nome de rua, inclusive essa ligação Blumenau aqui passando por Gaspar, né? Sim. Não, ele é merecedor de todas essas homenagens, que ele foi... Eu tenho o currículo de Jorge Lacerda, os feitos dele como governador, as ações foram importantíssimas, atingiram todo o setor, o problema do carvão, o problema da energia, tem... Né, claro que não podemos aqui relatar tudo. Até porque o programa está reservado para o senhor contar a sua história. Aí a gente está indo para o caminho que ele foi parceiro, ele era governador, e o senhor tem boas recordações de um homem que ajudou a construir a história e foi governante dos catarinenses. Álvaro, como é que foi a sua lida com a comunidade indígena na época em que o senhor era advogado? Foi. Na época em que o senhor era... Advoguei a causa dele. Isso, tem sentido, então. Na Assembleia em 75, o jornal aqui de Santa Catarina trouxe várias manchetes. Índios de Ibirama em pé de guerra. Índios de Ibirama, não sei o quê, todo dia. Na terceira manchete, eu entrei com o requerimento, fiz uma comissão parlamentar, para ir. O Moacir Beto era o presidente, bateu, eu com mais os deputados, mas eu na frente. E fomos para Ibirama. Fomos para Ibirama e fomos mal recebidos, mas depois maneirou, o índio Antônio Caxias Priprá era o chefão lá, o cacique. Tem aí fotografia com ele. Mas depois ele gostava de mim, depois fiquei amigo dos índios. Eles vinham a Blumenau, iam a Florianópolis, viu? E tinha os índios que ficavam, quando ficavam doentes, eles vinham para cá, quando eu botava eles no hotel do Pedro Linguiça aqui da rua Amazonas. Então, eles têm em mim já um parceiro para quebrar galho. Eu sempre fui muito disso, né? Bom, e aí houve a tratativa para... porque os índios têm que sair... Todo mundo fala, hoje disse muita coisa sobre o problema porque tiraram as terras dos índios. As terras dos índios de Ibirama compreendem 14.000, oficialmente, 14.517 hectares. É um monte, quase um município todo, viu? E dessas terras todas, ali onde fica a central eu tenho ali, se quiser fotografar, eu tenho o mapa todo, apenas 800 hectares foi tomado pelas barragens, viu? E aquela parte onde tinha a sede dos índios, com a igreja, capela, essa coisa toda, isso foi tudo transferido. O DNOS, que é o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, transferiu. E naquela época já fez 67 casas novas para os índios, né? Bom, então, aí eu sempre indo lá, né? Eles, qualquer coisa, eu tenho um monte de carta aí dos índios. Podia, se desse até para ver, ele me escreveu, né? Qualquer coisa com o deputado. Então, e vinha. Mas o senhor foi também um deputado em defesa da comunidade indígena, então? Foi, me orgulho disso.
vim muitas vezes a Blumenau, na minha casa, quando eu morava ali na rua Júlio Hitz. Às vezes meu filho se acordava de manhã para ir para a escola, pai, está cheio de índio aí. Digo, deixa que eles vierem em paz aí. Deixa eu aproveitar esse minuto final aqui para falar um pouquinho da sua relação com o Laios, né? Cidade Jardim. Lá é o Clube Blumenau Cidade Jardim. Também o senhor teve uma dedicação, um trabalho considerável lá, né? Quando a Blumenau tinha 2 clubes lá. O quarto clube lá de Santa Catarina, que era o Laio Centro, era só muitos empresários. Esse que faleceu agora da Caixa também era mesmo do Laio. Estavam fundando novos clubes. Tinha o Laio Blumenau Centro, Laio Blumenau Sul, e nós fomos o terceiro Laio a ser fundado em Blumenau. Quem me convidou para ser membro do Laio foi o doutor... Esqueci agora. Foi o governador do Laio, um médico aí, esqueci o nome dele agora. Mas o fato importante no Laios, que o senhor Há 44 anos. foi trazer os restos mortais do fundador da cidade para Blumenau. Esse foi o grande feito, né? Nós tivemos outros cometimentos, outras histórias. Só para você saber, antes dessa festa da cerveja, quem fazia um baile por ano em Blumenau era um cidadão de Itajaí, que o João Amarante, que foi meu colega deputado. Todo ano fazia baile da cerveja. Depois deixaram de fazer, um cidadão aqui em Blumenau começou a fazer, não deu certo. Quando o Renato ganhou a prefeitura, nós pedimos, o Laio Cidade Jardim passou a fazer o baile. Nós fizemos 6 bailes. Com o dinheiro desses bailes, nós fizemos o Asilo dos Velhos. Estava caindo. Porque tinha pegado fogo na década de 60. São Simeão. São Simeão. Era o Asilo dos Velhos São Simeão. Morreram 11 velhinhos. Quando deu esse incêndio que morreu esses velhinhos, tudo cara de madeira. Nós já estávamos com a parte de alvenaria já demais. Aí houve uma comoção geral e não faltou dinheiro, ajuda, para nós chegar à parte final. Então, nós nos orgulhamos de ter construído o asilo. Aí patrocinamos muitas festas lá, café, tem as fotografias e tudo aí. Depois fizemos a capela mortuária Feifugés, que a nossa igreja matriz do centro não tinha uma capela mortuária. Você veja, até isso na década de 70, 70 e pouco. Aí fizemos uma campanha, nós tínhamos engenheiros também no Laio, fizemos a campanha e fizemos o asilo de velho. Do asilo de velho não, a capela mortuária Feifugés. Pois é, essa é uma atribuição dos Laios, né, que sempre ajudar o próximo. Ajudar, fazer e fazer ligar, fazer o bem e não olhar quem, né? Servir gratuitamente, é isso que eu dá entendo. Álvaro, quero te agradecer. Não, deixa eu dizer, só a ideia do doutor, aí surgiu a ideia de trazer os restos mortais do doutor Blumenau, e o Félix Tati, que foi nosso companheiro de lá, já era prefeito, nós lançamos a ideia, fundamos a campanha, e trouxemos o resto do homem que o Félix construiu o mausoléu e hoje ele está aí ao nosso lado, ele com a família. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Álvaro Correia foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Como percebemos, tem muita história para contar, faz parte da história de Blumenau e do estado de Santa Catarina. O programa Nossa Gente está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.